Olá, caros alunos, tudo bem? Tudo muito bom, né? Muito bom, mais uma vez estamos aqui com o Sistema Conectivo, com mais uma videoaula para vocês. Mais uma videoaula muito importante, muito especial. Hoje nós vamos falar de análise sintática. Nós vamos falar desses assuntos que vocês já viram, que nós já estudamos nessa série e outras séries e ainda vamos estudar muito mais, mas que eles são primordiais para que a gente avance na língua portuguesa. Vamos começar falando sobre uma coisa super importante. Olha aqui o quadro. Eu vou colocar um exemplo aqui. Aquelas garotas estão bem vestidas. Aquelas garotas estão bem vestidas. Ok? Bem, para eu saber qual é o sujeito dessa oração, eu tenho uma... Não é mágica, é super fácil. Aquelas garotas estão bem vestidas? Eu pergunto para o verbo. Eu tenho sempre que me perguntar: quem estão bem vestidas? Aquelas garotas. Então, aquelas garotas vai ser o sujeito da oração. Sim, mas não é só uma palavra o sujeito, não. O sujeito é toda essa expressão. Aquelas, pronome demonstrativo, garotas. Então, aquelas garotas, tudo isso é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito, a parte semântica, que tem um significado maior para essa oração, é garotas, que é o substantivo. Ela é o núcleo do sujeito. Então, quando a gente estuda análise sintática, a gente aprende o seguinte. Você aqui, ó, aquelas garotas estão bem vestidas. Você tirando o sujeito, tudo o que sobra, inclusive o verbo, é predicado. Então, aquelas garotas é sujeito. Estão bem vestidas é o predicado. Inclusive, o verbo estar na forma verbal estão. Essa é a estrutura do sujeito e do predicado. Bem, eu também sei que existem os verbos de ligação, verbos de estado, que são verbos que não denotam ação. Os principais deles são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, aparecer, né? Esses são os verbos que a gente chama verbos de estado ou verbos de ligação. Por quê? Porque quando a gente vai ver dentro de um predicado, esses verbos eles servem muito mais para ligar o sujeito ao predicado do que dar significação a ele. Mas esse não é o objeto do nosso estudo hoje. Isso nós já estudamos. O objeto do nosso estudo é quando o verbo não é de ligação, quando o verbo é de ação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqueles meninos correram na praça. Vejam bem, aqueles meninos correram na praça. Eu já sei que para eu achar o sujeito, eu vou perguntar para o verbo: quem correram na praça? Aqueles meninos. Portanto, eles são o sujeito da oração. Essa expressão é o sujeito da oração. O verbo é de ação. Este é o objeto do nosso estudo. Nós vamos hoje nos ater aos verbos de ação. Correr, andar, namorar, estudar, né? Esses verbos que nos dão impressão de ação. São esses os verbos que nós vamos estudar hoje, a partir de agora. Bem, nós já sabemos que é o sujeito, nós já sabemos que correram é um verbo de ação, né? Então, nós temos que saber que existem dois tipos de verbo. Existem os verbos de ação, que são os verbos intransitivos. O que seria um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é muito fácil da gente identificar. Tem a ver, sim, com trânsito. O verbo intransitivo é aquele que não transita para algum lugar para que eu o entenda. Por exemplo, quando eu digo as moças chegaram. Olha aqui essa frase aqui. Ó. As moças chegaram. Certo? Quando eu falo as moças, sujeito, moça, núcleo do sujeito, chegaram é o verbo de ação. Esse verbo, ele se encerra por si só. Ele não precisa de complemento para que eu entenda a frase. Eu posso dizer, as moças chegaram agora, mas isso vai ser uma complementação apenas, um adjunto adverbial. Mas não é primordial para que eu entenda a frase. Mas existem alguns verbos
que são os verbos que nós chamamos de transitivos. Sim, os verbos transitivos são aqueles verbos que transitam. Eles vão para algum lugar para que eu possa compreender a frase. Vou dar um exemplo básico para vocês. A frase é a seguinte: eu quero comer chocolate. Eu, sujeito, quero, verbo de ação, comer chocolate. Eu quero comer chocolate. Quem quer, quer alguma coisa. Se eu chegasse aqui com vocês e falasse o seguinte: ei, gente, eu quero. Vocês iam me perguntar o quê? Eu quero comer chocolate. Então, comer chocolate é um complemento do verbo transitivo. Então, os verbos transitivos, eles são aqueles que precisam de complemento para que eu possa entendê-los. Não é fácil? Os verbos intransitivos bastam-se por si só. Eu consigo entender a frase. Os verbos transitivos, não. Eu preciso de complemento para que eu entenda a frase como um todo. Bem, os verbos intransitivos não têm subdivisões. Porém, os verbos transitivos têm sim subdivisões, né? Duas. Nós temos o tipo de verbo transitivo, que é o verbo transitivo direto. O que seria um verbo transitivo direto? Nós já aprendemos em outras aulas, já aprendemos na sala de aula, já aprendemos na videoaula o que é uma preposição. Certo? As principais, de, com, para, em, ante. Essas preposições que são o que a gente chama de conectivos, né? Que servem, são as classes de palavras que servem para ligar frases, orações, palavras e expressões. Bem, os verbos transitivos, eles se ligam aos seus complementos de duas formas: sem preposição e com preposição. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Eu quero uma gorjeta, por exemplo, né? O caboclo tá liso, eu quero uma gorjeta. Eu quero uma gorjeta. Sujeito, eu. Quero, verbo transitivo. Uma gorjeta. Qual é a classe gramatical de uma? É um artigo. Então, o que é que eu quero? Uma gorjeta. Uma gorjeta, ela complementou o sentido do verbo. O nome disso é objeto. O objeto, eu quero o quê? Uma gorjeta. Uma gorjeta é o objeto. Bem, se o verbo é ligado ao seu objeto e entre eles não tem uma preposição, eu chamo de objeto direto. E esse verbo, o verbo querer, na forma verbal eu quero, é o verbo transitivo direto. Vejam, eu é o sujeito, quero é o verbo transitivo direto e uma gorjeta é o objeto direto. Ok? Este é o verbo transitivo direto. Mas existe outro tipo de verbo transitivo, que é o verbo que se liga ao seu complemento, só que entre este verbo e o complemento existe uma preposição. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo clássico. Joana precisa de estudos. Olha aqui. Joana precisa de estudos. Bem, Joana é o sujeito, precisa é o verbo transitivo, porque se eu disser para vocês, gente, Joana precisa, vocês vão me responder, ou, aliás, vocês vão me perguntar de quê? E aí eu te digo, precisa de estudo. Certo? Bem, Joana precisa de estudo. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Aqui no caso, o verbo transitivo precisa, ele se liga ao seu complemento por uma preposição, a preposição de. Então, toda vez que o verbo se liga ao seu complemento, ele vai ser verbo transitivo indireto. E o nome do seu complemento vai ser objeto indireto. Muito fácil, né? Já vimos que nós temos dois tipos de verbos. Intransitivos não precisam de complemento. Os transitivos se dividem em transitivo direto, aquele que se liga, precisa de complemento, mas sem preposição, e o transitivo indireto, aquele que se liga, que precisa de um complemento, porém precisa também de uma preposição. Ok? Muito legal. Nós agora sabemos
que existem, nós já sabemos que existem verbos que precisam de complemento. Mas você sabia também que existem nomes que precisam de complemento? Vamos dar um exemplo aqui para uma frase aqui, né? Vamos lá. O professor Júnior tem orgulho de sua profissão. Vamos lá. O professor Júnior tem orgulho de sua profissão. O professor Júnior, sujeito. Tem é o verbo. O que é que ele tem? Orgulho, né? De quê? Essa palavra orgulho, ela precisa de um complemento. Porque se eu dissesse, o professor tem orgulho, o professor Júnior tem orgulho, vocês vão me perguntar de quê? Então, orgulho é um nome, que é o substantivo, nome de um sentimento, orgulho. Essa palavra orgulho precisa de complemento. Orgulho de sua profissão. Este complemento vem com uma preposição, este complemento dá sentido ao nome, complementa o nome, e este é um complemento de um nome, por isso, nada mais fácil, né? Óbvio, é um complemento nominal. Agora, muito cuidado, porque você não pode confundir o complemento nominal com o objeto indireto. Tanto o complemento nominal quanto o objeto indireto, eles se ligam, digamos, ao termo que eles completam. O objeto indireto se liga ao verbo, transitivo indireto, e o complemento nominal se liga ao nome por meio de uma preposição. Para isso, vocês têm que ter domínio, saber muito bem a diferença entre um verbo e um nome, né? Por exemplo, eu preciso de você. Eu preciso, precisar, né? Eu preciso é a forma verbal conjugada do verbo precisar. Você precisa ter domínio disso. Aliás, fazendo um trocadilho. Já a palavra orgulho, eu tenho orgulho de. As duas se ligam à preposição. Qual é o primordial para você saber a diferença entre complemento nominal e objeto indireto? Saber que o complemento nominal complementa o nome, que pode ser o substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Já o complemento verbal, que é o objeto indireto, ele complementa apenas o sentido de um verbo transitivo indireto. Bem, gente, muito legal, muito rápida a nossa aula. Eu acho que a gente consegue aprender. Na verdade, isso é uma revisão. E eu vou passar para você, simplesmente, que você faça em seu caderno um mapa conceitual falando sobre sujeito, predicado, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Você faz no seu caderno, a professora vai lhe dar as dicas, no caso, né? O professor vai lhe dar as dicas e você vai fazer o seu mapa conceitual sobre esses conceitos. De preferência, faça exemplo também, ok? E assim a gente termina mais uma aula. Mais uma vez, muito legal estar aqui com vocês. É muito bom a gente estar aprendendo junto, estar reforçando o que a gente já sabe. Vamos lá, vamos fazer a atividade e vamos a mais uma aula. Daqui a pouco eu volto com vocês. Um abraço. Tchau.